E aí, fiel, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão nessa preparação para a estreia do Paulista neste domingo contra a equipe da Ponte Preta na Neoquímica Arena. Além disso, Gabriel Paulista, jogador que rescindiu o contrato com o Besiktas, pode ser um reforço do Corinthians, claro, após o pagamento aí do Transferban. Jogador é declarado torcedor corintiano. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Timão. Bola no chão aqui. Teve muita gente falando que, mas... E aí se vira SAF que tem um contrato, que a Caixa pega o estádio, bababá. Torcedores, calma. Com os detalhes, Bruno Cassucci primeiro, que dá para resolver. Calma aí. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde a você. Boa tarde, Mari. Um abraço para você, para o Lédio, o Abel, Renata, todo mundo que está com a gente. Tem muito assunto relacionado ao Corinthians, né? Vamos tentar organizar as coisas. Você mencionou dívida, relação com a Caixa, né? Isso veio à tona nos últimos dias porque o Corinthians teve parte da premiação da Copa do Brasil bloqueada por conta do financiamento, da dívida que tem com a Caixa Econômica Federal. E ontem o Corinthians recebeu uma proposta, eu digo até surpreendente, né, pelo tamanho, pela proporção dessa oferta. A Safiel, aquele grupo que pretende transformar o Corinthians numa SAF, com uma gestão profissional, num modelo de SAF um pouco diferente, em que as ações pertencem a torcedores, estão mais distribuídas, não só apenas um único dono, né, um mecenas. Esse grupo, a Safiel, prometeu ao Corinthians que vai quitar a dívida com a Caixa e também derrubar o Transferban por conta da dívida com o Santos Laguna, aquela dívida relacionada à compra do Félix Torres. Então, pagar essas duas dívidas, a dívida do estádio e a dívida do Transferban, se o Corinthians assinar um memorando de entendimento com a Safiel. Esse memorando de entendimento é o principal passo, o passo inicial para que seja aberto o processo de migração para esse modelo Safiel. O memorando não garante a migração para o modelo de SAF, é preciso de uma série de outras medidas, inclusive aprovação no Conselho Deliberativo, aprovação entre os sócios do Corinthians, mas é um passo inicial e aí a Safiel condicionou. Se o Corinthians assinar esse memorando e aí adotar uma série de medidas a partir desse memorando, como a realização de uma auditoria interna, a discussão desse tema por conselhos do clube, a Safiel quitaria essa dívida da Arena, que está mais ou menos em 550 milhões de reais, e também o Transferban, que é de aproximadamente a dívida ali 33 milhões e meio. A questão do Transferban, o Corinthians já está resolvendo de outra forma. A gente noticiou hoje no GE. Globo, já tem um acordo com o Santos Laguna. O Santos Laguna fez um pequeno desconto ali, abriu mão de juros e o Corinthians pretende quitar essa dívida ainda essa semana. Já a questão do estádio é muito mais delicada por envolver um valor muito maior. Enfim, e foi feita essa proposta, o Corinthians avalia. A gente lembra, para a migração para o modelo de SAF, o Corinthians ainda vai precisar discutir isso no conselho, entre os sócios, é um processo muito mais moroso e difícil. Mas em relação ao Transferban, as coisas já estão encaminhadas. Ainda sobre Transferban, mas um outro, aquele da CBF, o Corinthians já solucionou também isso nessa manhã. O Corinthians tem essa proibição da FIFA por conta da dívida com o Santos Laguna e tinha uma proibição na CBF de contratar novos jogadores porque atrasou 2 vezes um acordo que fez na CNRD, aquela Câmara de Disputas da CBF. O Corinthians estava com essa pendência, a CBF queria um sinal de boa vontade do clube, de que o Corinthians honraria os pagamentos na data confirmada, na data acordada, perdão, e fez isso pagando antecipadamente a 3ª parcela do acordo, que venceria no próximo dia 17. O Corinthians pagou ontem, então a CBF entendeu que o Corinthians está comprometido com esse acordo, que agora vai honrar o compromisso e derrubou esse Transferban. Enfim, dia de muitas notícias para o Corinthians na parte administrativa, Mari. Na parte administrativa, mas neste sentido animadora para o torcedor, porque destrava muita coisa, né? Muita expectativa é gerada a partir de aí, desse momento. E para o torcedor isso é animador. Abel, queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta. Boa tarde, Bruno.
sobre essa promessa da Safiel, né, de quitar aí a dívida com a Caixa Econômica Federal. A gente sabe que é uma grana alta, né? São mais de 600 milhões. 600 milhões. 650 milhões, o Bruno pode dizer aí com exatidão. Que garantias eles dão? De onde sairia esse dinheiro todo? Tem essa informação, Bruno? Boa tarde, Abel. A dívida, a gente não tem um valor exato, mas ela está em aproximadamente 550 milhões. Uma parte já foi abatida com pagamentos do clube, outra parte abatida com aqueles 40 milhões, cerca de 40 milhões arrecadados com a vaquinha da Neoquímica Arena. Eu também fiz essa pergunta para os idealizadores, para as lideranças da Safiel, de onde viriam esses recursos. Em relação ao Transferban, que é um valor menor, eles afirmam que já tem esse dinheiro de um investidor e fariam esse aporte imediatamente. Em relação à Arena, eles captariam esse dinheiro no mercado ao longo dos próximos meses. Eles dão um prazo de 6 meses para fazer essa quitação. O que é importante a gente frisar, Abel e todo mundo que está acompanhando, é que esse dinheiro não seria uma doação. Esse dinheiro seria uma espécie de antecipação. Então, aqueles sócios que fornecerem o dinheiro para a quitação da Arena, com esse valor, teriam direito a um percentual dessa SAF do Corinthians no futuro. Se por acaso o Corinthians assinar o memorando de entendimento, receber esse dinheiro e por algum motivo, se não houver aprovação do conselho, dos sócios, para que haja a migração para o modelo Safiel, o Corinthians precisaria devolver esse dinheiro. É uma espécie de empréstimo, uma antecipação para o Corinthians. Não é uma doação independentemente de fechar ou não com a Safiel. Bom, o Corinthians, essa informação está lá no nosso GE. Globo, encaminhou mais cedo o empréstimo do Félix Torres, né, zagueiro, que gerou, aliás, não foi o zagueiro, né, coitado, zagueiro referente a quem é essa dívida, o Santos Laguna, né, mas está emprestado ao Internacional, está lá no nosso GE. Globo, é uma informação de mais cedinho. Só deixa eu aproveitar aqui o embalo do Abel para entender uma coisa, Bruno, como está a relação com a CBF e como é que começa... Por onde o Corinthians vê uma solução através da FIFA? Porque a gente fala de situações diferentes também nesse transferban, de esferas diferentes nesse transferban, né? Sim, Mari. Então, com a CBF já resolvido nessa manhã, o transferban foi derrubado. O Corinthians pagou a terceira parcela do acordo firmado na CNRD. É um acordo que envolve diversas dívidas. Tem dívida com Cuiabá, dívida com outros clubes brasileiros, com empresários, com jogadores. Então, essa parte do transferban nacional foi resolvida. Em paralelo, tem o transferban da FIFA, que o Corinthians chegou a um acordo com o Santos Laguna para pagar 33 milhões e 400 mil de forma à vista. Esse acordo já está costurado, agora as partes trocam documentos e o Corinthians pretende fazer o pagamento nos próximos dias. Fazendo esse pagamento, imediatamente cai o transferban da FIFA e aí o Corinthians pode voltar a contratar jogadores. Inclusive o clube já está se movimentando para isso, tem um acordo bem avançado com o Gabriel Paulista, zagueiro que deixou o Besiktas da Turquia e está livre no mercado. A tendência de que, uma vez caindo o transferban, o Corinthians efetive essa contratação e está no mercado discutindo outras chegadas e saídas. Hoje alinhou a saída do Félix Torres, também foi comunicado que o Maicon aceitou a proposta do Atlético Mineiro. Enfim, o Corinthians começando aí 2026 ativo no mercado da bola. Ontem a gente falava sobre esse tema, tratando do Botafogo, que também está, nesse momento, empenhado em reverter seu transferban, mas que já anunciou alguns nomes contratados. O que, nesse momento, não é possível é o registro dos atletas, certo? Em competições. Você acabou de falar do Gabriel Paulista no Corinthians, no caso do Botafogo a gente falou ontem de 4 nomes. O que o Corinthians busca no mercado e qual é a expectativa de solução por hora?
O Corinthians busca essencialmente jogadores livres, mas jogadores que cheguem sem custo ao clube, porque sabe que não pode, mesmo tendo premiação da Copa do Brasil, agora disputando uma Libertadores, o Corinthians não pode sair investindo, não tem recursos para isso, né? A prioridade são jogadores que cheguem ou muito baratos, ou por empréstimo, ou em troca com outros clubes. É o caso do Gabriel Paulista, que rescindiu com o Besiktas e chegaria livre. O Corinthians olha para posições de ataque, né, já que perdeu Romero e Thales Magno. Olha também para a lateral direito, uma posição que ao longo de todo esse ano foi problemática, o Mateuzinho não tinha reserva. E aí busca também eventuais oportunidades. A zaga, por exemplo, não era uma prioridade da diretoria. Mas com a iminente saída do Félix Torres para o Internacional, e essa oportunidade de contratar o Gabriel Paulista de graça, o Corinthians decidiu dar andamento nas negociações. Então é isso, o clube vai buscar esse tipo de contratação que eles chamam de oportunidades, jogadores que cheguem sem que o clube tenha que investir muito dinheiro. Lateral direito deveria ser uma busca do Corinthians, né? Porque só tem o Mateuzinho. O Fagner já está garantido no Cruzeiro. E esse ano, quando o Mateuzinho estava machucado, foi até que o Félix Torres, em alguns momentos, foi improvisado ali na lateral direita, não deu certo. E aí depois o Dorival começou a jogar com 3 zagueiros e tal. Mas é uma posição que não tem... O Mateuzinho foi muito bem, né, no ano. Ele é um cara que acho que sanou os problemas do Corinthians na lateral direita, mas precisa ter sempre uma reposição, né? O Corinthians tem que ir atrás de reforços mesmo. Porque até em cima do que o Lédio falava... Ele vai perder o Michael também, né? Agora lembra. Está perdendo o Michael. Você falava sobre o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem que melhorar o elenco. Eu penso de forma semelhante em relação ao Corinthians, que tem um time titular muito bom, na minha opinião, mas o elenco não condiz. Né? Quando precisa recorrer ao banco de reservas. A gente viu isso nessa temporada. O Corinthians no Campeonato Brasileiro, quando teve desfalques, ele penou. Né? Ele ficou muito tempo ali do meio de tabela para baixo, enfim... Não foi uma boa colocação, não foi um bom campeonato brasileiro. Quando tem todo mundo à disposição, e o curioso é que é uma base ali de bons jogadores que foi montada quando o Corinthians estava desesperado, com medo de cair, de ser rebaixado em 2024. Isso. Né? E aí teve aquela sequência maravilhosa no final do campeonato. Não cai e arranca, Arrancou e nesse ano no Paulistão e também na Copa do Brasil mostrou a força desse time, mas elenco tem que melhorar muito mesmo. Melhorar, por exemplo, o Cassucci falou, o Thales Magno saiu. Ele entrou na final contra o Vasco do Maracanã. Ele é um jogador que era reserva, mas participava. O Romero, no final já entrava bem menos, mas era um jogador importante no elenco. Então já são 2 atacantes a menos. Pensa em reposição, me vem o Gui Negão. Não lembro de outro reserva assim rapidamente. O Bruno, Félix Torres, é um zagueiro irregular, mas que era usado com frequência. Angileri, né? Mas eu acho que usado Angileri com frequência esquerdo. por falta de opção, não, Léo? Oi? O Félix Torres. Por falta de opção, e na reta final do ano já não era mais usado, porque se ele entrava, quando ele estava... da torcida, Mas eu acho até que chegava a ter o carinho, não. O Corinthians fez um bom movimento, que é um jogador que joga na seleção do Equador. No Corinthians ele não conseguiu funcionar bem, pode ser que no Inter ele se reencontre. Mas eu acho que eu estou com a Abel. O Corinthians precisa, sem dinheiro, como o Bruno lembrou, não tem dinheiro, vai ter que buscar oportunidade no mercado para dar uma enxertada no elenco, cara. Porque, ou então você disputa a temporada buscando Copas, como o Corinthians conseguiu sucesso em 2025. Porque se for pensar em brasileiro com esse elenco, vai ficar muito difícil. É curto para brasileiro. É curto para brasileiro. É o LED. Oi, Bruno. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A gente vai falar de São Paulo também com o Cassucci, mas rapidamente, o Cassucci, isso que o Corinthians quer com Marcelo Braga, desculpa. Isso que o Corinthians está buscando, dos 20 clubes da Série A, 15 também querem, né? Boas oportunidades, porque você vai falar de 3, 4 bem organizados financeiramente, que podem se dar o luxo de cometer loucuras, mas a grande maioria está na conta do chá. A grande maioria está fazendo loucura sem poder. Exatamente. É isso aí, tem gente que faz loucura sem poder, tem gente que não faz loucura. Exato. Depende do louco, cada louco tem um perfil. Cada louco com a sua mania. Eu tô querendo achar um que não faça loucuras, porque o que mais tem Ô, Cassucci, desculpa, você ia falar alguma coisa?
Não, só ia pontuar nessa questão do ataque, as carências são evidentes e isso fica nítido agora nesse começo de temporada, quando o Yuri Alberto viaja para a Itália, então ele não está fazendo a pré-temporada porque foi tirar a cidadania italiana, o Memphis está tratando uma questão no joelho, dores no joelho, e aí a única opção era o Guinegão. Então até por isso o Corinthians pediu o retorno do Pedro Raul, jogador que na temporada passada foi emprestado ao Ceará, e pensa em dar chances ao Pedro Raul nesse começo de temporada no Campeonato Paulista. Se vier alguma proposta vantajosa, o Corinthians não descarta negociar o Pedro Raul, mas sabe que o ataque está precisando de peças, né? E até por isso reintegrou o jogador. E a gente lembra, desde o ano passado, o Dorival vinha cobrando, vinha falando da necessidade de reforços. Ele sempre falava, quando eu cheguei, me prometeram pelo menos 4 contratações. E na janela veio só uma, que foi o Vitinho, porque logo depois da chegada do Vitinho, o Corinthians sofreu o transfer ban. Então, essa necessidade de reforçar o elenco é discutida desde o ano passado, uma temporada em que o Corinthians ganhou 2 títulos, mas enfrentou dificuldades, especialmente no Campeonato Brasileiro, quando lidou com suspensões, com lesões e enfrentou muitos desfalques que não tinham reposição à altura. Mas os do Corinthians, mais para falar sobre o mercado da bola, sobre transfer bans que estão sendo quitados, como esse, por exemplo, ó, Bruno Cassucci trouxe em destaque no GE. Globo que o time conseguiu um desconto com o Santos Laguna e vai finalmente derrubar aquele transfer ban envolvendo a compra do Félix Torres, vai pagar 33 milhões de reais. Quem tem mais detalhes é a Amanda Barbosa, que está lá do lado de fora do CT Joaquim Grava. Félix Torres envolvido em 2 notícias hoje, né, minha amiga? Tanto nessa questão do transfer ban, mas também já numa saída, né? Boa tarde. Oi, Vini. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. É isso, e algumas notícias que deixam o torcedor corintiano, acho que um pouco mais esperançoso com relação à montagem desse elenco, pensando nessa temporada cheia aí do Corinthians em 2026. Então, de acordo com essa apuração que foi feita e que tá lá no GE. Globo, o pessoal pode acompanhar todos os detalhes, mas basicamente o Corinthians conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna para quitar essa dívida e derrubar esse transfer ban imposto pela FIFA em agosto do ano passado. É referente à contratação do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Essa dívida já foi um pouco mais alta, mas como tem aí os detalhes, conseguiu um desconto, vai pagar esses 33 milhões. A intenção do Corinthians é pagar à vista ainda nessa semana para já se ver livre no mercado. Em contrapartida, o Félix Torres pode sim estar de saída, porque existe o interesse aí do jogador pelo Internacional e o Corinthians está encaminhando aí esse contrato de empréstimo já para que esse jogador vá reforçar aí o elenco do Internacional. É zagueiro saindo, possibilidade de zagueiro chegando. Daqui a pouco eu vou falar de Gabriel Paulista, mas só pra gente contemplar esse assunto ainda relacionado a transfer ban, que caiu o transfer ban agora há pouco, imposto pela CBF, Vini. Então, enquanto o Corinthians estava aí nessa negociação com o Santos Laguna, hoje pela manhã houve a divulgação da queda do transfer ban imposto pela CBF. O clube pagou de forma adiantada uma parcela que ainda ia vencer no dia 17, no valor de 7 milhões e 200 mil reais. E aí esse adiantamento ajudou com a queda desse transfer ban aí junto à CBF, junto à CNRD. É um acordo que foi celebrado ali, essa foi a 3ª parcela paga. Então encaminha bastante um respiro aí para o Corinthians olhar para o mercado. Óbvio, tem essa questão financeira, o Corinthians tem olhado muito o perfil de jogadores que estão livres no mercado ou que chegam sem custo, né, aí para a equipe. É o caso aí do Gabriel Paulista, zagueiro, né, nessa saída aí do Félix Torres. Gabriel Paulista é um nome que pode estar chegando, ele rescindiu o contrato com o futebol turco ontem. Já tinha aí algumas conversas com o Corinthians, pode pintar novidades aí nos próximos dias, tem 35 anos, é corintiano declarado, né? Então tem todas essas questões aí pra gente ir acompanhando nos próximos dias. Uma última informação também, Vini, tá relacionada ao Alisson, né? O Alisson do São Paulo, o novo executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, fez uma consulta informal ao meio-campista do São Paulo, ou seja, não tem uma proposta formalizada, não abriram ainda negociações, mas o Marcelo Paz conversou com o staff do jogador. A gente lembra que o Alisson trabalhou com o Dorival no São Paulo,
o treinador gosta muito do jogador, então esse é um nome que, para reforçar aí o Corinthians nessa temporada, agrada bastante, né, para os lados de cá. Então a gente vai acompanhar também esses desdobramentos aí na próxima semana. O Corinthians trabalhando muito, Vini, nesses primeiros dias de 2026. Primeiro nessa parte financeira, mais de olho no mercado também para entender a montagem de um time que tem esse ano o Campeonato Paulista, começando nesse fim de semana, mas tem também Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E vou trazer aqui uma matéria do GE trazendo algumas informações aí, principalmente de como o Corinthians está se organizando para acabar com esse transfer ban e começar a trazer reforços para essa temporada de 26. Abre aspas, o Corinthians retomou a negociação com o Santos Laguna do México para fechar o valor a ser pago para derrubar o transfer ban imposto pela FIFA desde agosto do ano passado. O movimento ocorre em um momento no qual a diretoria acelera o pagamento de pendências financeiras que impedem o clube de registrar jogadores. Nos últimos dias quitou a dívida com Rojas de 41,2 milhões em um processo que também resultou em condenações na FIFA e na corte arbitral, e pagou 7,2 milhões referentes à terceira parcela do acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD da CBF, para tentar reverter o transfer ban em vigor desde outubro. Agora as atenções se voltam para a dívida com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres. Há negociações em andamento para a definição do valor exato a ser depositado. O presidente corintiano deu diferentes datas para quitar a dívida e poder começar a temporada liberada para fazer essas contratações. O primeiro Stabile passou os últimos meses de 2025 falando que pagaria agora em dezembro, depois deu um prazo até 5 de janeiro também descumprido. A nova promessa é que o desfecho do imbróglio ocorra nos próximos dias. Nesse meio tempo, a diretoria precisou fazer contas e se organizar financeiramente, mesmo com o recebimento de cotas do Brasileirão e da premiação da Copa do Brasil, e a obtenção de empréstimo de 70 milhões. É que um acordo de refinanciamento da dívida da Neoquímica Arena, assinado em 2022 pelo ex-presidente Duílio, prevê que a Caixa Econômica Federal pode reter 50% das premiações recebidas pelo clube, como 77,175 milhões do título da Copa do Brasil de 2025. O dinheiro de premiações e outros créditos recebidos pelo Corinthians devem passar primeiro por contas bancárias administradas pela Caixa, que pode reter 50%, para abater a dívida do clube pela construção do estádio. Os contratos foram divulgados pelo blog do Paulinho. Enfim, que acordo assinado pelo Duílio na sua gestão em 2022, hein? Reter 50% das premiações. Por isso que está tendo essa dificuldade, essa demora de conseguir dar baixa no transfer ban. Teve a questão também do acordo com o Matias Rojas. Mas enfim, vamos aguardar. O Corinthians precisa de reforços pontuais, até porque a temporada já começa nesse final de semana e a Libertadores aí em abril. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!